Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Daremos sequência aqui ao nosso projeto da leitura da Bíblia em 100 dias. Nesta ocasião, temos lido a versão NTLH e você está acompanhando conosco já há alguns dias. Aproveito para parabenizá-lo, porque não é um projeto muito simples, fácil, é um projeto ousado, uma leitura bastante intensa e você está firme até hoje. Também quero incentivá-lo, se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e com certeza você ajudará com que este canal cresça. Isso é a forma de você me abençoar, se inscrevendo aí, curtindo, compartilhando com mais pessoas para lerem a Bíblia conosco. Amém? Vamos juntos então participar da nossa leitura, que hoje nós seguiremos a partir do primeiro livro das Crônicas. O capítulo é o número 21. Antes, eu quero orar contigo. Querido Senhor, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito, falado, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado a nós, pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos. Que o teu nome continue sendo glorificado sempre, sempre, sempre. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão. Que as tuas palavras surtam efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel, e por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora, ó rei. Todos eles são seus servidores. Por que é que o Senhor quer fazer isso e tornar toda a nossa nação? Mas o rei fez com que Joabe obedecesse a sua ordem. Então Joabe saiu, viajou por toda a terra de Israel, depois voltou para Jerusalém. Ele informou o rei Davi que o total de toda a terra de Israel, depois, versículo 5, ele informou o rei Davi que o total de todos os homens capazes para o serviço militar era o seguinte: de 1.100.000 em Israel e 470.000 em Judá. Mas Joabe desaprovava a ordem do rei e por isso não fez a contagem nas tribos Levi e Benjamim. E o que foi feito desagradou a Deus, por isso ele castigou o povo de Israel. Então Davi diz: ó Deus, eu cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse a Gade, o profeta de Davi: vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma de três coisas. Aquilo que ele escolher, eu farei. Gade foi falar com Davi, contou o que o Senhor tinha dito e disse: você pode escolher uma das três coisas: 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos exércitos dos seus inimigos, ou 3 dias nos quais o Senhor atacará você com a espada dele, mandando peste para a terra de Israel e usando o seu anjo para trazer a morte por todo o país. O que você prefere? Que resposta devo dar a Deus? Davi respondeu: estou desesperado, porém não quero ser castigado por homem. Que o próprio Senhor me castigue, porque ele é misericordioso. Então Deus mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel e morreram 70.000 israelitas. Depois mandou um anjo para destruir a cidade de Jerusalém, mas mudou de ideia e disse ao anjo: pare, já chega.
O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi olhou e viu o anjo no ar, segurando a sua espada, pronto para destruir Jerusalém. Então, Davi e os líderes do povo, todos se vestindo de roupas feitas de pano grosseiro, ajoelharam-se e encostaram o rosto no chão. E Davi orou assim: Ó Deus, fui eu que errei. Fui eu quem mandou fazer o recenseamento. O que foi que essa pobre gente fez? O Senhor, meu Deus, ó Senhor, meu Deus, castiga a mim e a minha família e poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi construir um altar para Deus no terreiro para malhar cereais que pertencia a Araúna. Davi obedeceu à ordem do Senhor e foi como Gade lhe tinha dito. Ali no terreiro, Araúna e os seus outros filhos estavam malhando trigo. Quando viram o anjo, os filhos fugiram e se esconderam. Ao ver Davi chegando, Araúna saiu do terreiro e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Então Davi lhe disse: Quero que você me venda o seu terreiro de malhar cereais, a fim de que eu construa nele um altar para Deus, o Senhor. Assim a peste acabe. Eu pagarei um preço justo por ele. Araúna disse: Fique com o terreiro e faça com ele o que quiser. Aqui estão estes bois para serem queimados em sacrifícios no altar, as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha, também trigo para dar uma oferta. Eu lhe dou tudo isso. Mas Davi respondeu: Isso não. Eu pagarei o preço justo. Não vou dar como oferta ao Senhor coisas que são de vocês, coisas que não me custaram nada. E pagou Araúna quase 7 quilos de ouro pelo terreiro. Então construiu ali um altar para Deus e ofereceu sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Ele orou e Deus respondeu, mandou fogo do céu para queimar o sacrifício que estava no altar. O Senhor Deus mandou que o anjo colocasse a sua espada na bainha e ele obedeceu. Naquele instante, Davi entendeu que o Deus havia respondido à sua oração e por isso ofereceu sacrifícios no altar do terreiro de malhar cereais. Naquele tempo, a tenda da presença de Deus que Moisés havia feito no deserto e o altar onde os sacrifícios eram queimados ainda estavam no lugar de adoração que ficava em Gibeão. Mas Davi não podia ir até lá para adorar a Deus porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22. Então Davi disse: Neste lugar será construído o templo de Deus, o Senhor. Neste altar, o povo de Israel deverá apresentar sacrifícios que serão completamente queimados. Davi mandou que fosse reunido todos os estrangeiros que moravam em Israel e pôs para trabalhar. Algum deles preparava um bloco de pedras para a construção do templo. Davi ajuntou uma grande quantidade de ferro para fazer pregos e braçadeiras para os portões de madeira, e juntou tanto bronze que não foi possível pesar. E o povo de Tiro e de Sidom lhe mandou uma grande quantidade de toras de cedro. Davi pensou assim: o templo que o meu filho Salomão vai construir deverá ser esplêndido e famoso no mundo inteiro. Mas o jovem é sem experiência, por isso eu preciso ajuntar material necessário para a construção. Por isso, Davi, antes de morrer, ajuntou grande quantidade de material. Ele mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse o
templo para o Senhor, Deus de Israel. Meu filho, eu quis construir o templo em honra ao Senhor Deus, mas ele disse que eu havia matado muita gente e feito muitas guerras. Portanto, por causa de todo o derramamento de sangue que eu causei, ele não deixaria eu construir um templo para ele. Porém, Deus me fez uma promessa, disse: Você terá um filho que governará em paz, porque eu farei com que viva em paz todos os seus inimigos. O seu nome será Salomão, porque durante o reino eu darei paz e segurança ao povo de Israel. Ele construirá um templo para mim, e ele será meu filho, e eu serei seu pai. Os seus descendentes governarão Israel para sempre. Davi continuou: Agora, meu filho, que o Senhor, seu Deus, esteja com você para que você consiga construir um templo para ele, conforme ele prometeu que você faria. Que o Senhor, seu Deus, lhe dê inteligência e sabedoria para que você possa governar o povo de Israel de acordo com a lei dele. Se você obedecer a todas as leis que o Senhor deu a Moisés para o povo de Israel, tudo irá bem para você. Seja forte e corajoso, não desanime, nem tenha medo. Ao, Quanto ao templo, com muito esforço, eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas, mas você deve arranjar mais para o serviço. Você tem muitos trabalhadores, há homens para trabalhar nas pedreiras, há carpinteiros e pedreiros e também uma grande quantidade de especialistas em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze, ferro. Portanto, mãos à obra, que o Senhor Deus o ajude. Davi ordenou que a todos os líderes de Israel que ajudassem Salomão, e ele disse: O Senhor nosso Deus tem estado com vocês, eles têm dado paz por todos os lados. Ele deixou que eu conquistasse todos os povos que moravam nesta terra. Agora eles são dominados por vocês, por Deus. Portanto, sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e alma. Comecem a construir o templo para que possam colocar nele a arca da aliança do Senhor e os outros objetos usados na sua adoração. 1 Crônicas, capítulo 23. Quando já estava bem velho, Davi pôs seu filho como rei em Israel. O rei Davi reuniu todos os líderes israelitas, todos os sacerdotes e levitas foram contados, e os levitas de 30 anos para cima, e o total foi de 38.000 homens. O rei renomeou 24.000 deles para administrarem o trabalho de construção do templo. Nomeou também 6.000 para fazerem a escrita e resolverem os problemas que surgissem, e ainda nomeou 4.000 para serem guardas dos portões e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que o próprio rei tinha mandado fazer para isso. Davi dividiu os levitas de acordo com os seus 3 grupos de famílias que descendiam de Gerson, Coate e Merari. Gerson foi pai dos filhos de Ladã, Simei. Ladã foi pai dos 3 filhos, Jeiel, Zetã e Joel, que foram os chefes dos grupos de famílias descendentes de Ladã. Simei foi pai dos 3 filhos, Selomite, Aziel e Arã. Simei foi pai de 4 filhos, Jaate, Ziza, Jeus e Berias, pela ordem de idade.
Jeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como um só grupo de famílias. Coate foi pai de 4 filhos: Anrão, Issar, Hebron e Uziel. Anrão, o filho mais velho, foi pai de Abraão e Moisés. Arão e os seus descendentes foram separados para sempre, a fim de tomar conta dos objetos sagrados, para queimarem incenso e adoração a Deus, o Senhor, para servirem, para abençoarem o povo em seu nome. Mas os filhos de Moisés, homens de Deus, foram contados entre os levitas. Moisés foi pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. O líder dos filhos de Gerson foi Sebuel. Eliezer foi pai de somente um filho chamado Reabias, mas Reabias teve muitos descendentes. Issar, o segundo filho de Coate, foi pai de um filho chamado Selomite, que foi chefe do seu grupo de famílias. Hebron, terceiro filho de Coate, foi pai de 4 filhos, Xerias, Amarias, Jaziel e Jecameão. Uziel, o quarto filho de Coate, foi pai de 2 filhos, Mica e Isias. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. Mali também foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Mas Eleazar morreu sem deixar filhos, homem, só deixou filhas. Estas casaram com os primos, os filhos de Quis. Muzi, segundo filhos de Merari. Foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os descendentes de Levi por famílias e por grupos de famílias registrados, nome por nome. Todos os seus descendentes da idade de 20 anos para cima eram responsáveis pelos serviços do templo de Deus, o Senhor. Davi disse: O Senhor, o Deus de Israel, tem dado paz ao seu povo e morará em Jerusalém para sempre. Por isso, os levitas não precisam mais carregar a tenda da presença de Deus, nem os objetos usados na adoração. Assim, de acordo com as últimas ordens de Davi, quando completavam 20 anos de idade, os levitas eram registrados para o serviço. Eram também escalados para ajudar os sacerdotes descendentes de Arão na adoração do templo, para cuidar dos seus pátios e salas, para conservar puro tudo o que era sagrado, para serem responsáveis pelos pães oferecidos a Deus, pela farinha de trigo usada nas ofertas, pelos pães achatados feitos sem fermento, pelas ofertas assadas em frigideiras e pela farinha de trigo misturada com azeite. Era também encarregados de pesar e medir as ofertas para o templo, de louvor e de louvar e glorificar o Senhor todas as manhãs, todas as tardes, e também que as ofertas de Deus eram queimadas no sábado, na festa de Lua Nova e em outras festas. Foram feitas regras a respeito do número de levitas escalados cada vez que fizerem esse trabalho. Eles ficaram encarregados para sempre da adoração ao Senhor. Eles receberam a responsabilidade de cuidar da tenda da presença de Deus e do templo, de ajudar os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão, na adoração no templo. 1 Crônicas, capítulo 24. São estes os grupos aos quais os descendentes de Arão, repito, são estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos, por isso os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou
Os descendentes de Arão, de acordo com os seus deveres, foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Por isso foi feito assim, porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior dos chefes de família, como havia oficiais do templo e líderes espirituais, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente e os seus nomes foram escritos num livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, o sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias dos sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos da seguinte ordem: Jeoiaribe, Jedaías, Arim, Seorim, Malquias, Miamim, Acós, Abias, Jesua, Secanias, Eliasibe, Jaquim, Upá, Gesebabeabe, Bilga, Imer, Ezir, Apise, Petaías, Jeesqueel, Jaquim, Gamul, Delaías, Mazias. Os nomes desses homens foram escritos num livro de acordo com seus turnos para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão, o seu antepassado, conforme o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi: Gedias, descendente de Anrão, através de Sebuel, e Cias, descendente de Reabias, Jaate, descendente de Issar, através de Selomite, Gerias, Amaria, Jaaziel e Jacameão, filhos de Hebron, por ordem de idade, Samir, descendente de Uziel, através de Mica, Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica, Mali, Muzi, Jaazias, descendente de Merari. Jaazias foi pai de 3 filhos, são Soão, Zacur e Ibri. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para serem escalados, como havia feito os seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque, os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de família de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Gedotum. Eles deveriam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música e de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço: os 4 filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela. Quem os dirigia para Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava: os filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias,
dirigidos pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de lira, e cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliate, Gidalti, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir, Maaziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai, Asaf. Gedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem do seu turno de serviço. José da família de Asaf, Gedalias, Zacur, Ziri, Netanias, Buquias, Jezarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalti, Maziote, Romante-Ezer. 1 Crônicas, capítulo 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo da família de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã, Elioenai, Obed-edom, a quem Deus abençoou, dando 8 filhos. Eles foram os seguintes: por ordem de idade: Semaías, Josabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-edom, foi pai de 6 filhos: Otini, Rafael, Obed, Eusabade, Elihu, Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes. No seu grupo de famílias, os 2 últimos eram mais valentes do que os outros. A família de Obed-edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas no templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. Do grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos. Simri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho, e Uquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com as suas famílias e receberam tarefa do serviço do templo. Com os outros levitas, fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta do portão. Selemias recebeu por sorteio o portão leste e o seu filho Zacarias
que sempre dava bons conselhos, e recebeu o portão do norte. Obed-edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tornar conta dos depósitos. Supim e Osã receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salete, da estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte, 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim, ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas eram encarregados do tesouro do templo dos depósitos, onde ficavam guardados os presentes oficiais de Deus, os presentes oferecidos a Deus. Ledã, um dos filhos de Gerson, foi antepassado de muitos grupos de família, entre eles a família do seu filho Jeieli, Zetã e Joel. Os outros 2 filhos de Ladã estavam encarregados do tesouro dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Issar, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de família de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado do tesouro do templo. Ele foi aparentado como Selomite, através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias, e Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicri. Zicri foi pai de Selomite. Selomite e os membros de sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias, pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra, separados para serem usadas no templo. Selomite e sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo. No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Kenanias os seus filhos eram descendentes de Issar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo. Asabias e 1.600 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebron. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como os da vida comum em real, no lado oeste do Rio Jordão. Gerias era o chefe dos descendentes de Hebron. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas de famílias dos descendentes de Hebron, e foram encontrados morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebron. Entre os parentes de Gerias, o rei Davi escolheu 2.600 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto religiosos como da vida comum em Israel, no lado leste do rio Jordão, isto é, os territórios de Ruben, Gad, Manassés do leste. 1 Crônicas, capítulo 27. A lista dos israelitas, chefe de famílias e líderes de grupo de famílias,
e os seus oficiais que prestavam serviço militar no reino. Cada mês do ano, um grupo diferente, que é de 24 mil homens, estava de serviço dirigido pelos comandantes daquele mês. Os comandantes de cada mês eram os seguintes: primeiro mês, Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era do grupo de famílias de Pérez, uma parte da tribo de Judá. Segundo mês, do dia, descendente de Aoi, Miclote era seu ajudante no comando. Terceiro mês, Benaías, filho do sacerdote Joiada. Benaías era líder do grupo chamado Os 30, e o seu filho Amizabade ficou no lugar dele como comandante desse grupo. Quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois do seu filho Zebadias, ficou no lugar dele. Quinto mês, Samute, descendente de Issar. Sexto mês, Ira, filho de Ix, da cidade de Tecoa. Sétimo mês, Eles, da tribo de Efraim, que era da cidade de Pelom. Oitavo mês, Sibecai, da cidade de Ussa, que era do grupo de famílias de Zerá, uma parte da tribo de Judá. Nono mês, Abiezer, da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim. Décimo mês, Maarai, da cidade de Netofa, que era do grupo de famílias de Zerá. 11º mês, Benaías, da cidade de Piratom, que ficava no território de tribo de Efraim. 12º mês, Eudai, da cidade de Netofa, que era descendente de Otoniel. Essa é a lista dos chefes das tribos de Israel. Tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Simeão, Cefatias, filho de Maaca. Levi, Asabias, filho de Quemuel. Arão, Zadok, Judá, Eliú, irmão de Davi. Issacar, Onri, filho de Micael. Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Naftali, Jerimote, filho de Azriel. Efraim, Oséias, filho de Azazias. Manassés do oeste, Joel, filho de Pedaías. Manassés do leste, Ido, filho de Zacarias. Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Dan, Azarel, filho de Jeroão. O rei Davi não contou os homens que tinham menos de 20 anos, pois Deus havia prometido fazer o povo de Israel tão numeroso como a estrela do céu. Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia, começou a fazer um recenseamento, porém não terminou. Deus castigou o povo de Israel por causa desse recenseamento. Por isso, o número total não foi escrito nos registros oficiais do rei Davi. Esta é a lista dos que cuidavam das propriedades do rei. Depósitos do rei: Asmavete, filho de Adiel, depósito nos campos da cidade, nos povoados, nas fortalezas. Jonatas, filho de Uzias, trabalhadores do campo. Esri, filho de Quelube, plantações de uvas. Simei, da cidade de Ramá, depósitos de vinho. Zabdi, da cidade de Sefã, plantações de olivas e de figueiras que havia nas planícies de Judá. Baal-Anã, de Gedera, depósitos de azeite. Joás, gado que pastava na planície de Saron. Sitrai, da cidade de Saron, gado que pastava nos vales. Safate, filhos de Adlai, camelos. Obil, que era ismaelita. Jumentas. Gedias, da cidade de Meronote. Ovelhas e cabras. Jaziz, que era de uma das tribos Agarita. Jonatas, tio de Davi,
um homem sábio e instruído, era escrivão. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, estavam encarregados da educação dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei, e Usai, o arquita, era conselheiro particular do rei. Depois que Aitofel morreu, Abiatar e Joiada, filhos de Benaias, se tornaram conselheiros. Joabe era comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem nas cidades de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, os seus administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e os seus filhos, e também os funcionários do palácio, os oficiais superiores dos exércitos e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse: Povo da minha terra, meus irmãos, escutem. Eu quis construir a casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança, que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus. Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra, mas ele me proibiu de construir, porque sou soldado e fiz correr muito sangue. O Senhor, meu Deus de Israel, escolheu a mim, os meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre, pois ele escolheu da tribo de Judá, para que dela saísse os reis. Da tribo de Judá, ele preferiu a família de meu pai, de entre os filhos do meu pai, ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, entre todos ele escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor. E Davi continuou: E Deus disse: O seu filho Salomão é quem construirá o templo. Eu escolhi para ser meu filho e serei por pai. Se ele continuar a obedecer todas as minhas leis, mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi diz também: Portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor nosso Deus ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele diz: Meu filho, reconheça a Deus do seu pai e sirva-o de todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o santo templo. Portanto, seja forte e mãos a obras. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo o que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor, e as plantas dos depósitos onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes, os levitas, no cumprimento dos seus deveres para fazer o trabalho do templo, para cuidar todos os objetos do templo. O plano determinava o peso da prata, do ouro que deveriam ser usadas para fazer os objetos do templo, para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata, cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocadas os pães oferecidos a Deus
Também determinava o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias, as jarras, o peso de prata do ouro para fazer os pratos, o peso do ouro puro que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com suas asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus. O Senhor, o rei Davi, disse: tudo o que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo isso deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não desanimes nem tenhas medo, pois o Senhor Deus estará com você. Ele não abandonará, mas ficará com você até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar do serviço do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviços estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. Depois, o rei Davi disse a todo o povo: meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata de construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus, o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras de ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para os mosaicos e muitos mármore. Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas de mais puro ouro, 240 toneladas de prata pura para revestir paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor Deus por vontade própria? Entre os chefes dos grupos de famílias, as autoridades das tribos, os oficiais dos exércitos, os administradores das propriedades do rei, deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze, 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então, ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus nosso, de nosso antepassado Jacó, bendito seja para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu, na terra, pertence a ti. Tu és o rei supremo, governador de tudo. Toda a riqueza e propriedade vem de ti. Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo
No entanto, meu povo, eu, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como uma sombra que passa, não podemos escapar da morte. Ó Senhor nosso Deus, que nós trouxemos toda esta riqueza a fim de construir um templo para a honra do teu santo nome, mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e amas pessoas corretas com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso e vejo com alegria que o teu povo que está reunido aqui trouxe de boa vontade ofertas a ti, ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conservas para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda-o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração todos os teus mandamentos, ordens e vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo: louvem o Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou o Senhor, Deus dos seus antepassados. Todos ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adoraram a Deus e, prestando homenagem ao rei, no dia seguinte mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus o Senhor. Depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros, 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram 1000 ofertas de vinho. Naquele dia comeram e beberam com muita alegria na presença do Senhor. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles ungiram como rei e ungiram Zadok como sacerdote. Assim, o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, seu pai. E ele enriqueceu, e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados, até os outros filhos de Davi, prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico, respeitado. O seu filho Salomão ficou no lugar dele. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder, de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor Deus, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados aos de 100 soldados, autoridades do governo, o chefe de família, enfim, todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A arca da aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado. Quando havia levado a arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze
que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, estava na frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram para lá adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus um sacrifício de 1000 animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu para Salomão e perguntou: O que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste eu ficar como rei no lugar dele. Agora, Senhor, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei do povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-los. Se não for assim, como poderei governar este tão grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem te fiz rei, em vez de pedir riquezas, bens, honras, morte dos seus inimigos ou vida longa, eu lhe darei sabedoria, conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, honras do que qualquer outro rei antes de você, ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou 1400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, que haviam tantos cedros como figueiras brabas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia, a importação de carros de guerra do Egito. Essas agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata, cada cavalo por 150 barras de prata. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo 2. O rei Salomão resolveu construir um templo de adoração a Deus, o Senhor, também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 homens para cortarem pedras nas montanhas, e colocou ali 600 chefes para dirigir os trabalhos. Depois mandou Irão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: Você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, meu Deus, será adorado. Será um lugar santo onde queimaremos incensos cheirosos em adoração a Deus. E lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifício animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa nos sábados, nas festas de Lua Nova e nas outras festas em honra do Senhor nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande que pode construir um templo para ele? Quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios de lã púrpura, vermelha e azul, que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os seus artesãos, e foram contratados por Davi, o meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvores, portanto, mande-me do Líbano madeira de cedro e pinho de sândalo. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de prepararem muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e maravilhoso, para que os seus trabalhadores que vão cortar as árvores
Eu fornecerei 2.000 toneladas de trigo, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho, 400.000 litros de azeite. Em resposta, o rei Hiraum mandou Salomão a seguinte carta: O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus que deu ao rei Davi, filho tão cheio de sabedoria e tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus, um palácio para si mesmo. E agora eu vou lhe mandar Hurã, um mestre, artesão inteligente e capaz. A sua mãe pertencia à tribo de Dan e o seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino, de fios de lã, púrpura, azul e vermelha. É perito também em obras de entalhar e sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi, o seu ilustre pai. Eu peço que você nos mande trigo, cevada, vinho, azeite, que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Prometeu. Precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e as levaremos no mar até o porto de Jope. Dali você as levará para Jerusalém. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam como em Israel, como Davi, seu pai, tinha feito. Havia no país 150.600 estrangeiros. Salomão separou 70.000 deles para carregarem o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas, 3.600 como chefes para dirigirem o trabalho. Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 3, Salomão começou a construir o templo do Senhor Deus em Jerusalém, Monte Moriá, onde Deus havia aparecido ao rei Davi, o pai Salomão. O lugar que Davi tinha escolhido era o território de malhar trigo de Araúna, o Jebuseu. Salomão começou a construir no segundo mês do quarto ano do seu reinado. O templo que Salomão construiu media 27 metros de comprimento por 9 de largura, de acordo com o padrão antigo. A sala da entrada tinha 9 metros de largura e era a mesma largura do santuário, e a altura era 9 metros. Salomão revestiu de ouro puro o lado de dentro da sala. Ele forrou de madeira de pinho no lugar santo, revestiu de ouro puro a madeira e fez entalhes e figuras representando palmeiras e correntes. Enfeitou o templo com pedras preciosas, com ouro do país de Parvaim. Revestiu de ouro as vigas, os batentes e as paredes, as portas do templo, e mandou gravar figuras de querubim nas paredes. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usadas mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para dourar os pregos pesava mais de meio quilo. As paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Salomão mandou fazer 2 querubins de madeira que foram folheados a ouro e colocou no lugar santíssimo. Cada querubim tinha as 2 asas, cada asa media 2 metros e 25 centímetros de comprimento. Os querubins estavam com as asas estendidas, de maneira que as asas de um tocavam numa parede, as asas do outro tocavam na outra parede. No meio da sala, as asas de cada um tocava as asas do outro. Portanto, as suas asas estendiam por 9 metros, e uma parede a outra. Os querubins estavam de pé, olhando para o lugar santo. Salomão mandou fazer uma cortina para o lugar santíssimo. Era tecida de linho fino, de fios de lã
púrpura vermelha e bordada com figuras de querubins. O rei mandou fazer 2 colunas, cada uma medindo 15,5 metros de altura, e colocou em frente do templo. Cada coluna tinha do alto um ramate de 2,20 metros de altura. O alto das colunas era enfeitado com um desenho de correntes entrelaçadas de romãs de bronze, que eram em números de 100. As colunas foram postas na frente da entrada do templo, que ficava ao lado sul, que se chamava Jaquim, e que ficavam do lado norte, se chamava, e a que ficava do lado norte se chamava Boaz. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Querido Deus, obrigado por mais esse dia de leitura na tua presença. Obrigado por falar conosco, por ficar conosco. Que o seu nome seja sempre glorificado. Amém. Inscreva-se no canal e vamos juntos lendo a Bíblia sempre.